Os caminhos para a iluminação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão dos iluminados, do estado de nirvana, de um estado profundo de espírito. E será que isso é interessante para nós? Será que é importante buscar essa iluminação, buscar esse caminho? Meu nome é Carlos, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Os iluminados proliferam nesses dias espalhando visões pelo mundo. De vez que suas teorias divergem, como escolher a mais certa? Iluminação hoje é uma palavra bastante usada, tanto quanto autorrealização. Atingir esse nível de consciência é a meta principal de muitos cursos de meditação e treinamentos espirituais. Acreditamos, contudo, que a invasão da consciência pelo divino não pode ser treinada. E não importa de que modo, durante o tempo, as pessoas tentem preparar-se, o que finalmente inunda o ocidente vindo do inconsciente em estado de êxtase, e nem sempre é iluminador. Quem tem contato com o esotérico, pessoas à procura de Deus e espiritualistas, sabe do grande desejo de todos pela libertação interior e a perfeição espiritual. Tão grande é esse desejo que frequentemente os que buscam a realização interior estão prontos para tentar preencher todas as condições possíveis ou não consideradas em muitas publicações essenciais para chegar a seu destino. Todos querem purificar-se, isto é, dar atenção especial ao corpo, à mente e ao espírito, disciplinando-se para poder chegar à transcendentalização. Sabemos tudo o que acontece na prática. Tenta-se levar uma vida muito correta, moralmente falando. O indivíduo descobre seus pecados e se esforça só para agir em nome do amor. A pessoa preocupa-se em combater os vícios mentais, físicos, fumo, bebida, sexo, eliminando desse modo também as dependências psicológicas. Aplicando isso à mente, percebemos que começa uma nova forma de disciplina, contendo exercícios espirituais, isso é, meditação e contemplação. A meta almejada neste caso é provocar um estado de iluminação, um estado de transcendência desprendida que nos mostra a realidade do nosso espírito. Porém, existe um processo que a gente chama de aterrar-se. O que acontece com muitas pessoas é que existe uma divisão entre estar vivendo uma vida espiritual e uma vida material. E não há divisão específica. O professor Hélio Couto ele vai falar que nós somos seres em constante evolução. Não importa em que atividade você esteja executando enquanto existência, se trabalhando ou estando dentro de um templo, a questão é que você é o mesmo constantemente. Esse acionamento causa enfraquecimento do ser. Veja só, isso é importante para que algumas pessoas dominem você. E talvez se você que compreenda isso, vai de uma vez por todas chegar a um ponto em que você pode de repente até abandonar a religião. Então eu sugiro que se você tem essa fragilidade, não assista esse vídeo. Pare agora e largue. Porque, na verdade, a maior parte dos sistemas religiosos, ele fragiliza o ser humano. Ele não o torna forte. Por quê? É a pessoa estando dentro de um templo em que se fala de ganhar dinheiro e que quando você atingir um determinado nível de fé, você vai ter e ganhar e prosperar, saia desse lugar correndo. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Todo empreendedor sabe o tanto que é difícil você se aplicar, estudar no Sebrae e o fato de crescer como ser humano, de se esforçar para evoluir, é um ato espiritual. Só que os espiritualistas hoje vão brigar com os empreendedores, onde eles não vão querer dizer que os empreendedores estão certos. Hoje, muitos empreendedores têm atitudes muito mais louváveis do dito espiritualidade, ou seja, de compaixão. Esses empreendedores doam muito mais dinheiro a causas sociais do que as próprias religiões hoje. Veja no tempo da pandemia, o que aconteceu nesses 2 anos que se passaram, quem mais ajudou as pessoas se não foram os empreendedores, esgotando até mesmo seus caixas, as suas fortunas que adquiriram ao longo de muito trabalho, muito sacrifício, e a igreja fez o quê? Fechou suas portas e disse, fique em casa. Então, isso não é um processo de iluminação. Muito cuidado. Há lugares que sim, tem pessoas sérias que você consegue encontrar um caminho espiritual, mas a maioria dos lugares você não vai encontrar isso. Então estar aterrado é saber que você é responsável por você, saber que você é responsável por sua luta. E é esse o ponto que eu sempre trato aqui no canal. Desenvolver o auto-arquétipo, esse arquétipo forte, destemido, que é capaz de unificar as forças e não separar. Hoje
se separa para enfraquecer. E aí, filho vai para um lado, pai vai para o outro, e assim por diante. Cada um vive a sua vida e não tem um elo de força. Não quer dizer que as pessoas tenham que estar juntas, mas eu digo num pacto de ideias honestas, a pessoa tem que, vamos dizer assim, se unir no sentido de que quando um está mal, as pessoas se ajudam. Quando o outro está de forma ruim, facilmente você agrega e vocês se juntam porque existe um elo de ligação. Só que os elos são cortados com o quesito religião, muitas vezes político também, e na verdade você tem que cuidar da sua vida. Não esteja preocupado se é um ou outro que ganhou, se polarizar, vamos dizer assim, sendo que hoje existe uma polarização material e espiritual, só que são coisas mentais na cabeça das pessoas. Na verdade, nada disso existe. São coisas que são colocadas na sua cabeça e que você morde a isca, e aí você fica ali se degladiando por muito tempo. Numa discussão em que as pessoas estiverem falando, brigando sobre isso, você simplesmente vira e fala: o que você está fazendo para você vencer na vida? Você já ouviu dizer que gente feliz não enche o saco de ninguém? É mais ou menos por aí. E gente iluminada, muito menos. Existe gente iluminada hoje? Existe gente que atinge o nirvana hoje? Sim, existe. Só que o que acontece? Hoje os holofotes dão atenção a quem? Dão atenção aos hipócritas, dão atenção aos enganadores, dão atenção aos patifes, que tem de monte. Desde coach, pastor de igreja e padres religiosos. Ou seja, tem de tudo nesse meio. Tem gente séria, honesta, boa? Tem. Mas também tem muita porcaria por aí, que se você não tomar cuidado, você cai nas malhas, nas garras dessas pessoas. O que, porém, quase nunca se diz a respeito é que a iluminação verdadeira é um fenômeno paranormal. Não podemos fazer quaisquer exercícios para nos aproximarmos dela. Para podermos fazermos exercícios em escala no piano, podemos adquirir, é verdade, uma boa técnica através do piano, mas isso não nos garantirá que nos tornaremos compositores, muito menos um Bach ou um Beethoven. Queremos dizer que nossos esforços para sermos iluminados através de exercícios psicogenéricos não nos levam necessariamente ao tão almejado sucesso. Nem o comportamento ético, ou ascetismo, ou o treinamento subconsciente nos aproximam da iluminação. Quem quer atingi-los através do desenvolvimento de dons paranormais, como telepatia, clarividência ou premonição, não o conseguirá. É claro que podemos, através de exercícios mentais, ampliar nossa percepção e aprofundar nossa possibilidade. Podemos sair do vazio das frustrações diárias e nos atirarmos à procura de nós mesmos. E querendo, podemos também ativar nosso subconsciente com exercícios de imaginação, penetrando em campos psicológicos anteriormente desconhecidos. Nós conseguimos durante anos evocar alucinações e visões em nós mesmos, encontrando arquétipos, símbolos para poder penetrar em regiões mágicas. Mas isso tudo nada tinha a ver com iluminação. Não podemos atingir o intuitus místico, desse modo, ainda menos o estado de perda do eu, o que acompanha a verdadeira iluminação. Na Índia antiga tem um processo que a gente chama de Bhakti Yoga, ou seja, existe uma yoga de devoção a Deus. Essa talvez seja uma das yogas talvez mais profundas e que mais se aproxima, faz a pessoa se aproximar da iluminação. Quase sempre exige uma preparação de cantos, de mantras, em que a pessoa fica por longos períodos cantando aquele mantra. Esse processo de iluminação, na verdade, é um treinamento, como a gente fala aqui, que pode desencadear todos os poderes paranormais do indivíduo. Não se sabe qual a pessoa tem uma disposição ou uma facilidade. A grande questão é que exercícios duradouros e por longo prazo, eles tendem a modificar a pessoa. Essa pessoa, se ela fica anos praticando esse exercício, chega uma hora que ela destrava algumas coisas dentro dela. Isso não quer dizer uma iluminação, isso quer dizer que você abriu o seu potencial espiritual. E isso muita gente consegue fazer. E encanta muita gente, devido a justamente esse treinamento. Mas ainda essa pessoa pode cair nas garras da ilusão, nas garras do materialismo. Então, o estado de iluminação é, na verdade, aquele que produz luz e visão ao caminho que você está trilhando. Seja no trabalho, seja nas buscas espirituais, nesse caminho do buscador, no caminho da meditação, da reflexão, da qual a gente trabalha aqui. Nós montamos um curso aqui, via interior, justamente para que por um longo período você possa
fazer reflexões profundas sobre si mesmo, sobre a vida que está à sua volta, sobre as pessoas, sobre o contato que você tem com essas pessoas, e isso faz com que você realmente consiga penetrar num caminho interior da qual você nunca entrou, que faz com que você entre nas suas sombras interiores, conheça o seu lado sombra, conheça o grau de amor que realmente você tem pelas pessoas à sua volta, que conheça o grau de satisfação que você tem no seu trabalho. É um trabalho muito, por isso que eu falo, muito perigoso. Uma vez que você entra nele, a chance de você mudar é muito grande. E aí não tem volta. E por isso você será iluminado? Não. Você ainda será uma pessoa que realmente se abriu seus poderes, que a gente chama místicos, né? Mas são seus poderes paranormais. Ou seja, tudo que está dentro de todo mundo, tudo que todo mundo tem capacidade de fazer, de evoluir, de crescer, está aí dentro de você. Portanto, queira acessar tudo isso. Queira ser melhor do que você foi ontem. E através do processo de reflexão que a gente trabalha aqui, nesse curso, a gente desenvolve tudo isso. E por isso que eu falo, ao invés de você ir para um lugar cantar mantras por períodos longos, e eu digo para você que, olha, eu conheço gente que canta mantras há 10, 15 anos aí, eu noto tanto que elas mudaram. Mas nos meus estudos, eu percebi que as pessoas que gastam 2 horas consigo mesma, estudando, sendo autodidatas, fazendo esse trabalho de reflexão, escrevendo bastante, essas pessoas realmente atingem um nível de produção, um nível de estrutura muito maior do que aqueles que cantam mantras a vida inteira. E qual dos dois será que tem mais luz ou é mais iluminado? É impossível de mensurar, tá? Mas assim, tudo é o grau de honestidade interior que você carrega dentro de você. A iluminação não surge da consciência do nosso eu, mas do inconsciente ou superconsciente, que permanece intocado pela nossa escala de valores. E esse é o segundo ponto importante a ser considerado. A experiência nos mostra que os grandes místicos afirmam que esse eu e seu campo egocêntrico tem de ser expulso da alma para poder ser substituído por um luminoso. O eu aqui é o polo negativo frente ao polo positivo que é Deus. É o princípio luciferiano que se rebela contra o Criador. O eu quer viver, preservar-se, quer imortalidade, ser igual a Deus, mas ao mesmo tempo ele sabe que nada é frente ao Ser Supremo. Por isso assume o papel daquele que pede, implora e exige, ou do renegado, do cínico. E em todo caso, o eu revela sempre quanto está distanciado de Deus e desesperado. Assim, ele é o centro da nossa existência, está inevitavelmente no caminho do nosso reconhecimento da natureza, mas totalmente entregue à sua polaridade. Por um outro lado, dizemos que sem esse eu, nada seria possível. Sem ele, seríamos iguais aos animais entregues ao instinto. Já que somos o eu, vemos tudo do seu prisma para nós. Deus é também uma forma de nós mesmos. Então, de repente, sentimos que Deus não cabe em nossa escala de valores e nos é totalmente incompreensível. A iluminação, o estado do eu, significa abandonar todo o conjunto de campo de desejos, imagens, conceitos e até restar a simples função periférica de nossa existência. É justamente esse estado que evoca a iluminação em si. O que podemos fazer é preparar, reconhecer a verdadeira história da natureza do eu, da forma total. O antigo provérbio diz: Deus ajuda quem se ajuda. Isso é certo no mundo de desejos e metas, mas é errado quando a gente não consegue mais ajudar-se. Então desistimos, para deixar que Deus nos ajude. Nós nos resignamos, nos desesperamos por nosso eu fraco e desistimos de suas promessas duvidosas. Se isso ocorrer num momento de contemplação ou numa espera sem eu, aí pode acontecer um milagre em nós mesmos sermos ajudados. Nesse caso, nosso inconsciente deve ter interferido de modo paranormal. É o que acontece nas camadas chamadas curas por milagre, quando no auge do desespero nos entregamos à fé, esquecemos-nos de nós mesmos. Mas isso pode acontecer também através de uma consciência que não existe de modo racional, mas é dirigida por forças inconscientes e subconscientes. Isso é, que ocorre com visionários místicos e artistas de todos os tipos. Falamos então de tendências mediúnicas, de gênios criativos ou intuitivos, dependendo da forma como o inconsciente se manifesta. E, como isso, voltamos a Marcel Proust. Se a intuição da natureza mística exige a possibilidade
de se ter a experiência de uma visão interior espontânea, pode ser traduzida como iluminação, independentemente de sua amplitude e de seu ponto crucial, porque nem todas as iluminações surgem do uno místico. Para encerrar o vídeo aqui, esse Marcel Proust aqui que a gente está falando, ele teve uma experiência mística em que ele estava entre dois pinheiros e caiu um raio. E ele entrou num estado angelical, onde ele via criaturas e via outros seres. Depois ele acabou voltando para o corpo. É como uma EQM hoje em dia falando. Mas assim, foi tão real para ele que ele percebeu que existia uma outra realidade no lado espiritual. Existe outra realidade? Sim, ela existe. Ela está aí próxima de nós. O que você precisa entender é que no dado momento certo, você vai interagir com ela. Então não há necessidade de pressa. No momento, o jogo qual é? É o jogo material. Então, tenha a espiritualidade unificada ao material, sem se apegar demais a todas as conquistas, aos resultados que você conseguir. Mas ainda assim, como o próprio texto fala, naquele desespero em que a gente, às vezes, resumiu toda a nossa tentativa, toda a nossa força aqui, a luta do eu, e aí você fala assim, não deu, não consegui. Aí você entrega para Deus, que nada mais do que soltar do professor Hélio Couto. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre iluminação e caminho espiritual através desse vídeo. Serenidade profunda em seu coração. Considere ser membro para ter acesso ao conteúdo dos cursos que a gente faz aqui, que são às vezes exclusivos aos próprios membros. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.